Eu sou o Felipe Martinez, sou professor de História da Arte e acabei de conversar com o Celso sobre diversas questões que passam pela arte, que passam pela cultura brasileira, que passam pela economia, e foi um papo muito agradável. Eu mal vi o tempo passar. O Celso falou aqui que seria uma espécie de conversa de bar, e de fato foi mesmo. A diferença é que a gente não está nem tomando cerveja, nem juntos no bar, mas foi uma conversa muito agradável e eu espero que seja também para quem ouvir e assistir o programa. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, que é o nosso Slow Talk semanal sobre tudo que diz respeito à natureza humana. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você preferir para acompanhar a gente, o YouTube, o SoundCloud, o Spotify, todas elas. Hoje nós vamos continuar a série que nós estamos chamando de Crises e Superações na História. Para conversar sobre como nós, humanos, enfrentamos as crises sob o ponto de vista das artes, o doutor em História da Arte pela Unicamp, Felipe Martinez. Quem é você? Eu sou o Felipe Martinez, eu sou professor de História da Arte, doutor em História da Arte pela Unicamp. Eu trabalho no MASP, no MAN, como professor. Eu também atuei como pesquisador por um tempo no MASP. E eu me interesso por arte, me interesso por economia, me interesso por cultura. A minha formação inicial foi de economista, então eu fiz graduação na Unicamp como economista. E depois eu segui para a História da Arte e atuo hoje como historiador da arte, embora as questões da economia e da sociedade sejam muito presentes também nas minhas análises e na minha interpretação dos eventos artísticos e culturais como um todo. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar as relações entre arte e mercado historicamente, porque elas ajudam a entender também esses fenômenos artísticos de um ponto de vista que não é só formal, que não é só estético, mas também que mostra que os condicionantes materiais de uma sociedade ajudam muito a gente a entender e a compreender os próprios objetos artísticos. O nosso olhar para os objetos artísticos também influenciado por aspectos que estão em um âmbito comercial, material e econômico, e eu diria que isso me fascina muito, esse tipo de relação. Então, por isso, eu acho que a interdisciplinaridade, nesse caso, é uma coisa que foi muito boa para a minha formação e eu acho que é também bem-vinda em todos os casos. É legal mesmo, interessante isso aí. A gente vai voltar nisso, porque assim, a gente tem artistas que na época que eles viveram, foram completamente ignorados, tá certo? Que hoje vale uma fortuna e tal. Tem um monte de... Né, tem relações estranhas em relação a eles. Eles eram completamente ignorados, morreram pobres, etc. E hoje eles valem uma fortuna, não. A obra deles vale uma fortuna. Que tem a ver com o olhar de hoje sobre o passado e não com o olhar do momento. É legal isso, nós vamos voltar nisso. Legal, legal. Me conta só uma coisa, assim, por que você foi fazer economia se no final você tinha interesse na arte ou se não era isso? Ou se você já pensava em fazer essa relação? Porque é esquisito, não é? Teoricamente, você fala, vou fazer economia, não, vou largar tudo não, mas agora o meu olhar vai ser completamente outro. Então, Celso, eu fui fazer economia quando eu prestei vestibular, lá atrás, quando eu estava pensando ali no que eu ia fazer, como seria profissionalmente a vida, e as ideias eram um pouco amadurecidas para mim naquele momento, quando eu tinha 18 anos, isso faz um bom tempo. E naquele momento eu achei que seguir uma carreira de economista fosse mais seguro, fosse também interessante de um ponto de vista do conhecimento, e foi mesmo, aprendi muito. A minha formação deve muito aos anos que eu passei estudando economia, e são ferramentas para compreender a sociedade, né? A gente acompanha, sei lá, abre os jornais, acompanha o debate, entender um pouco como funciona o raciocínio econômico te deixa mais por dentro de tudo, né? De como as coisas vão funcionando estruturalmente. Mas eu sempre tive essa inclinação para o mundo artístico, para o mundo também da história como um todo. Lá na Unicamp, onde eu fiz minha formação, o curso levava em conta muitos aspectos históricos. Então, a gente estudava muito história econômica, por exemplo. Era uma coisa muito presente no nosso cotidiano.
E eu fui fazer disciplinas de outros institutos, ainda lá atrás, na época da graduação, mais para o começo dos anos 2000. E eu acabei me encantando pela história da arte, fiquei próximo ali de professores, o meu orientador, que foi o professor Jorge Colli, que é um dos maiores historiadores da arte que a gente tem no Brasil, colunista da Folha. A gente começou uma amizade, uma parceria que, digamos, do ponto de vista pelo menos formal, de instrução, acabou no doutorado, só quando eu defendi o doutorado. Então, a ideia foi sempre manter um pouco essa interdisciplinaridade dentro do campo das ciências humanas. E a economia trouxe muito para mim no sentido de pensar essas relações materiais que também passam pela arte. Você falou agora há pouco, né, da questão dos artistas que ficam esquecidos e depois são reconhecidos. E o meu doutorado mesmo eu estudei essa relação do Van Gogh com o mercado, né? Então, a ideia é ver como esse mito se criou depois da morte dele, como isso passa pela valorização. Até fiz um vídeo com a Casa do Saber para o YouTube, levantando um pouco dessas questões, né? Pensando, se ele não tivesse tido aquela vida atormentada que ele teve, né? O cara que não vendeu quase nada, que passou a vida ali sempre apertado, sempre rejeitado, se ele não tivesse tido essa vida, será que ele teria valido tanto depois? Tanto para a cultura quanto para o mercado? Não tem como a gente ter certeza disso, é claro, mas é uma boa suspeita aí para refletir, né? Uma boa pergunta essa. Também é uma boa pergunta. Você prefere viver como Van Gogh e ser reconhecido alguns dezenas de anos depois, só valendo uma fortuna, você está morto? Ou você prefere não ser o Van Gogh e viver bem melhor agora, né? Que essa é uma boa pergunta. Você quer ter o talento do Van Gogh, mas ninguém reconhecer na época, só depois? Ou não precisa ser o Van Gogh, mas você viver muito melhor agora? Os pintores, digamos, bem-sucedidos ali da época, né, do final do século XIX, o que se conhece, largo modo, como acadêmicos, né, que é um termo também a ser discutido sempre, essa ideia de quem é acadêmico e quem não é, essa coisa, mas eram pintores que gozavam de um reconhecimento, de uma vida material muito confortável, né, e que, hoje em dia, os especialistas conhecem muito bem, mas talvez para o grande público eles sejam completamente desconhecidos, né? E, no entanto, eles tiveram uma vida muito melhor do que a do Van Gogh. Muito melhor que a do Van Gogh, exatamente. Bom, vamos lá. A gente está dentro da história, assim, está dentro da série sobre crises e a arte, como que a arte se comporta. Outro dia, numa conversa, uma das pessoas que a gente estava conversando estava falando sobre o momento da ditadura aqui no Brasil, a cultura e a arte era mais pujante do que é hoje, por exemplo. Tá? Ou você acha que existe alguma relação com esta pressão, a crise, a tristeza, o horror e etc., que passa ou numa guerra ou numa pandemia, etc., com qualidade de arte? Tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma relação histórica com isso? Olha, Celso, me parece, pensando aqui um pouco de bate-pronto aqui na questão que você coloca, eu acho que depende da crise, né? Depende da crise e como ela vai, sei lá, fertilizar os artistas de algum modo para que eles possam criar. Você citou aí o exemplo das criações na época da ditadura. De fato, tem ali, eu acho que uma inspiração que vem da situação política. Eu acho que é legal também historicizar um pouco essa ideia de crise e de arte, né? Depende da crise e como os artistas, historicamente, são vistos por determinada sociedade, por determinado tempo, e como eles utilizam, em vários casos, isso também como uma maneira, inclusive, de falar sobre a sua própria arte, de se projetar em determinados momentos. Eu acho que tem um exemplo muito famoso disso, né, de um artista reagindo, digamos, a uma crise, que é o Picasso, né, em 1937, quando ele vai pintar o grande mural ali, a Guernica. Ele já era um artista reconhecido, ele tinha recebido ali uma encomenda do governo espanhol para pintar uma obra para a Exposição Universal do mesmo ano. Ele tinha começado a fazer ali um mural que falava sobre a atividade, sobre o ateliê do artista, né, uma coisa que falava sobre a própria atividade artística. E, de repente, vem ali a questão do bombardeio, né, de Guernica pelas forças ligadas ali aos alemães, aos italianos, ao Franco, inclusive, e ele vai ficar completamente, pelo menos assim a gente ficou sabendo, né? Ele vai ler as notícias, ele vai ler a descrição que foi feita ali nos jornais, ele vai mudar o tema da pintura e vai passar a pintar aquele horror que foi o bombardeio, pensando também o quanto a crise que vai chegar a partir
desse acontecimento, vai dar uma guinada no projeto que ele estava fazendo. Então, ele vai fazer ali aquela grande pintura que vai talvez consagrá-lo, não que ele já não fosse muito reconhecido, ele já era absolutamente um dos grandes artistas vivos, mas aquele mural vai, de algum modo, tornar a obra dele atemporal, né? Claro, não que ela não fosse, naturalmente a gente sempre falaria sobre o Picasso, mas aquilo, de algum modo, vai consagrar ele também como um sujeito no tempo dele, né? Não só como um grande artista, mas como alguém que intervém diretamente no tempo dele. O historiador italiano Giulio Carlo Argan, ele tem um famoso manual de arte moderna, que tem ali uma riqueza muito grande, tanto na cobertura temporal quanto em detalhes, e ele compara, né, isso é uma opinião do Argan, é claro, eu acho que deve ter muita gente que pode discutir essa opinião, ele compara essa ação do Picasso ao mostrar o horror daquela crise, a atuar diretamente no próprio tempo. Ele compara com o Michelangelo lá atrás, quando pintou a parede da Capela Sistina no contexto da Contra-Reforma, né, mostrando o Michelangelo atuando como alguém que estava ali junto com a Igreja da Católica no contexto da Contra-Reforma. Né? Então, é mais do que só um artista, um grande artista, mas também um personagem que atua diretamente na história. Nesse caso, a gente pode ver essa crise do século XX, né, se é que a gente pode colocar assim, esse horror, passando para a obra do artista e, de algum modo, se incorporando, se metamorfoseando a própria noção que a gente tem dele historicamente. Né? Como a gente entende esse desenvolvimento artístico, como a gente entende a própria ideia de artista. Mas eu acho que as crises, os momentos de dificuldade, sem dúvida, podem ser uma espécie de inspiração, inclusive para a gente entender o que a gente está vivendo, elaborar isso de algum modo. Né? Me parece que a arte tem um pouco dessa função, ou melhor, função não é uma boa palavra para a arte, mas um pouco dessa possibilidade de ajudar a gente a elaborar um pouco as nossas experiências em momentos de crise como esse, né? Então, me parece que sim, tem uma relação. O conceito de artista mudou, né? Antigamente, quando você fala do Michelangelo, é diferente. Quem sou eu para discutir esse assunto? Mas, assim, o Picasso fez da ideia dele o que ele queria, tá certo? Assim, claro. Que é um conceito de artista mais moderno. Antigamente, o artista não era isso. Ele era só por encomenda, vamos dizer assim. Não é? Eu sei que é grosseiro isso que eu estou falando, mas é mais ou menos isso, né? Então, então, acho que é difícil comparar essas duas coisas. Mas é interessante, quando a gente vai pensar, então, na história, o que é a arte. A arte, então, antigamente, vamos dizer assim, ela estava a serviço dos poderosos. Eu posso dizer isso? Ou não? Ou estava a serviço da versão dos poderosos a respeito da história, a respeito do que estava acontecendo? Eu acho que depende também de que contexto, de que artista a gente está falando. A gente vai encontrar em vários exemplos uma arte próxima ao poder, como você bem coloca, mas em outros talvez nem tanto. Né? Claro, a gente tem grandes pintores que estavam ali diretamente nas principais cortes. Se a gente pensa, por exemplo, nos anos de 1600, o grande pintor espanhol Velázquez, né, para ficar aí falando de espanhóis, se bem que o Michelangelo a gente falou italiano, mas o Velázquez, no caso, ali na corte do rei, né, do rei Filipe IV. Então ele vai pintar ali a família real, o famoso quadro Las Meninas, né, de fato mostra ali o cotidiano da infanta Margarida. Então, claro, a arte é muito próxima ao poder em diversos exemplos. E tem mas claro, isso também não é uma regra, né? A gente pode pensar em artistas também que não estavam tão diretamente conectados, ou momentos diferentes da vida de um mesmo artista, em que ora ele está mais próximo ao poder, ora ele está menos próximo e eventualmente contestando ou incomodando esse poder. Mas você falou uma coisa interessante no começo da sua fala, que é a questão da encomenda, né? Então, a ideia da encomenda do artista que pensa de um ponto de vista a produção, por esse ponto de vista da encomenda, e do artista que vem depois, né, e eu vou me dar a liberdade aqui de adicionar um período nessa diferença, que é sobretudo o meio ali dos anos de 1800, né, o meio do século XIX. Não que antes só houvesse encomenda e não que depois a encomenda tenha parado de existir. O próprio Picasso, a gente acabou de conversar aqui, recebeu uma encomenda para uma pintura para o pavilhão espanhol da Exposição Universal em Paris, de 1937. Mas se a gente pega aí o Michelangelo, o Velázquez,
a gente vai notar esse sistema, sobretudo para as principais obras que eles faziam, tem um sistema de encomenda, ou seja, você só vai começar a produzir, você artista, só vai pegar os seus pincéis, colocar sua tinta na tela, colocar sua tinta na parede, quando você souber que alguém vai comprar aquilo. Né? Você pode receber um adiantamento, inclusive. Então, do ponto de vista do processo produtivo, o artista só vai começar a produzir quando ele sabe que tem um comprador. Pelo menos para esses artistas, grandes artistas, não que não houvesse mercado antes, né? Mas eu acho que havia mais uma prevalência, sobretudo para os artistas de prestígio, dessa ideia de encomenda. Ora, no século XIX, ali do meio para frente, vai ter uma lógica de mercado, até por todas as transformações que o mundo vive, muito mais difundida, né? Muito mais ramificada no mundo industrial, no mundo capitalista. E os artistas, sobretudo aqueles que não se enquadram nos critérios mais tradicionais, tanto de ensino quanto de produção, vão passar a produzir diretamente para o mercado. E daí vem aquela história, né? Se na encomenda você sabe que alguém vai comprar a sua obra, que alguém te fez um pedido, que alguém te pagou um adiantamento, quando você produz diretamente para o mercado, você não sabe se o mercado vai querer a sua obra. Quer dizer, você faz um produto, como o sapateiro faz sapato e o cervejeiro faz cerveja, você faz um produto sem saber se vai ter uma demanda para a sua oferta. Né? Então, nesse sentido, o artista, digamos, da modernidade, a gente falou ali mais cedo do Van Gogh, mas a gente poderia falar do Monet ou de outros, ele vai ter esse espírito do mercado, essa incerteza, né? Todo, como um produtor de uma mercadoria. Ele não vai saber se necessariamente esse mercado vai absorver. E daí a gente vai ter a função de determinados intermediários, por assim dizer, como os marchands modernos, né? Os comerciantes de arte modernos que vão ajudar a criar um pouco dessa imagem que a gente tem de artista até hoje. Essa imagem do artista que, em grande medida, vai estar potencializada ali pelo romantismo, sobretudo no começo do século XIX, mas que vai ajudar a criar essa ideia do artista que é um sujeito que produz uma coisa única, que eventualmente está isolado. Então, tem todo um arcabouço que passa também pelos elementos do mercado. Eu vou citar um exemplo aqui, uma curiosidade, Celso. O Van Gogh, por exemplo, gostava de um pintor francês chamado Jean-François Millet, né? Se escreve Millet, o nome dele, para quem tiver curiosidade em procurar. E esse artista foi, digamos, o artista mais valorizado ali do século XIX. As obras dele passaram por uma valorização absurda em um tempo relativamente curto. Então, era um bom investimento para alguém que tinha comprado uma obra desse artista, poder valorizar essa obra depois e vender mais caro, muito mais caro no futuro. E o Van Gogh, que também tinha trabalhado como comerciante de arte, né? A primeira carreira dele foi de marchand, ele estava vendo isso e ele manda uma carta para o irmão dele, para o Theo, na qual ele diz que, embora os preços do Millet possam variar, né, possam ter, digamos, essa variação absurda, para ele, o valor do Millet artístico é tão fixo quanto o próprio sol, e não tem nada a ver com preço. Só que o próprio Van Gogh gostava tanto do Millet, porque ele tinha lido uma biografia que foi publicada por um autor chamado Saint-Cyr, e ele tinha lido uma biografia publicada por esse autor que exagerava as qualidades do Millet, que idealizava as qualidades dele, e essa biografia foi escrita no contexto dos negócios do marchand mais importante da época. E esse cara que escreveu a biografia também tinha uma coleção de quadros do Millet, ou seja, ele também se beneficiou da valorização. De interesse específico em valorizar. E o próprio Van Gogh leu essa biografia e a noção que ele tinha de arte estava em grande medida inspirada nessa biografia, que também estava ligada ao comércio. Não só, claro, mas também tinha um lado ali comercial. Então, essas coisas se misturam, né? E essa ideia mesmo do artista puro, do artista, digamos, isolado, em grande medida passa, eu acho que por essas questões também ligadas a essa mudança de vender, de produzir e vender obras de arte, né? De criar uma imagem a respeito de um determinado artista. Quer dizer, o artista que a gente conhece hoje, esse jeito que a gente conhece hoje, esse estereótipo de artista, a gente pode dizer, então, que é fruto da Revolução Industrial, do capitalismo, uma revolução burguesa, etc., porque essa ideia da liberdade, essa ideia de me expressar e é nova, então é um jeito novo de ser artista, é isso? É um jeito novo, relativamente novo, eu acho, de ser artista,
e que é fruto um pouco disso, né? Não só disso, é muito mais complexo, tem uma série de condicionantes na filosofia, no movimento romântico, mas passa por aí também, né? Tem uma, tem uma separação, sempre que é muito comum também, entre a ideia do artista e do comércio, né? O próprio, esse Marchand que eu mencionei agora há pouco, né? O Paul Johan Ruel, escreve Durand de Ruel, o nome dele, ele, em grande medida, ele promovia muito a própria bibliografia e ele escreveu as suas memórias ali, mais para o final da vida, e nas memórias ele fala que ele foi obrigado, digamos, a sujar as suas mãos no comércio para poder viabilizar a arte que ele realmente acreditava. Poxa vida, né? Sujar suas mãos, mas sustentou a família, ele ganhou muito dinheiro vendendo. Depois, né? Depois é fácil, né? Depois mas fácil. tem que se manter distante, né? O sujeito que tem que manter essa distância quase higienizadora entre a arte e o comércio. Hoje, claro, hoje não é mais tão assim, mas ainda persiste um pouco, eu acho, desse espírito. Mas isso foi muito forte ali no começo dos movimentos do que a gente chama, grosso modo, de arte moderna, né? Essa pureza do indivíduo artista. Então, tentando compreender, então, historicamente, quer dizer, a arte, até um determinado momento, não era uma expressão pessoal, era uma forma de contar, a técnica era pessoal, tá certo? E por isso que talvez mas era uma forma de contar, uma forma de ver o momento ou a história de determinado grupo, que podia pagar pela obra desse artista. Depois desse determinado momento, a gente vê se eu estou errado demais, tá? Às vezes eu tento simplificar e erro na mosca. Então, assim, depois a gente pode entender que teve a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, a Revolução Industrial, etc. E o romantismo, e os artistas passaram a ter essa aura de liberdade e tal, como uma expressão pessoal, e não mais como uma expressão, necessariamente uma expressão do vencedor da história. Dá para pensar assim? Eu não sei, eu estou pensando aqui no que você me disse, mas porque eu acho que a gente não escapa de uma expressão pessoal em algum momento, né? Depende de como essa expressão pessoal é lida pela história, eu diria. Porque a gente falou aqui do Michelangelo, né? Não dá para dizer que aquilo que ele fez não tenha sido uma leitura pessoal, uma leitura original, única do mundo, né? Teve até um conflito entre o Papa Júlio II, que encomendou o teto, né, da Capela Sistina para ele, e o projeto que ele tinha. Então, por mais que fosse a pessoa ali, uma das pessoas mais poderosas do mundo da época, que encomendou e falou para o Michelangelo fazer, o Michelangelo foi lá e impôs também como ele via aquela cena, né? Então tinha também claro, não é qualquer um, né? Era o Michelangelo entrando ali em choque com o Papa. Talvez se você for o Michelangelo, você tem mais... Como? 2 papas. É claro, e ele trabalhou, os papas iam passando, o Michelangelo ia ficando também. E a ideia, eu acho que sempre tem esse elemento pessoal. Eu acho que o que muda é a maneira como esse elemento pessoal da arte é elaborado pela filosofia, é elaborado pela literatura, é elaborado pelas coordenadas intelectuais que orientam as épocas distintas, né? Tanto estéticas quanto do ponto de vista filosófico, e as coisas, claro, estão relacionadas. Mas, por exemplo, eu acho que essa ideia do artista, do indivíduo que tem essa coisa pessoal, especial, é uma coisa que ganha muita força no século XIX, por esse contexto do romantismo, do começo, mas também depois com os futuros desenvolvimentos. Tem também um pintor que é muito importante nesse processo, que não tinha nada de romântico, que se definia, ele próprio se definia como realista, que era o Gustave Courbet, né, que tinha aquela ideia de pintar o que ele estava vendo, de pintar o que os olhos poderiam alcançar, e em grande medida ajudava também ali a mudar um pouco da visão que se tinha de artista naquele momento, né, a partir do que ele fez. De todo modo, o que vem depois, né, sobretudo os artistas que vão seguir um pouco desse caminho, vão estar relacionados a uma ideia de produção artística e vão estar relacionados também a uma interpretação dessa pessoalidade que ganha outros contornos na sociedade industrial, no desenvolvimento capitalista. O artista, por exemplo, dessa sociedade capitalista industrial, ele tem um lugar muito menos definido na divisão social do trabalho. Você sabe que o
o sapateiro faz sapatos, o cervejeiro faz cervejas, e o artista, talvez da tradição, produzisse aquelas obras que estavam dentro de uma maneira esperada dos temas e de como fazer, mas o artista que começa a vir ali a partir de meados do século XIX, dos anos de 1800, vai ter uma espécie de indefinição nessa divisão social do trabalho. Em grande medida, eu acho que isso vem dessa ética, né, que o Courbet instaura, essa ética de artista, como diz o próprio George Colli, que eu mencionei recentemente, a ideia mesmo de que tem uma ética de artista que é inaugurada, e essa ética de artista, em grande medida, vai mudar a maneira pela qual a atividade é compreendida, a atividade do artista é compreendida, e isso, por sua vez, passa por aqueles mecanismos de venda e produção de obras de arte que a gente acabou de conversar. Então, de algum modo, esse artista pessoal, né, esse artista que não obedece exatamente uma regra ou não segue uma tradição, ele vai estar ligado a um novo mundo que vai conferir a esse caráter pessoal uma espécie de privilégio. Eu sempre brinco com os alunos na classe, sobretudo quando o pessoal é mais novo, aquela história, se tiver artista na sala, deve ter tido dificuldade quando foi comunicar à família que queria ser artista. Né? Porque o artista é aquele que, o médico, todo mundo quer que o filho seja médico, advogado, porque são profissões bem definidas, seguras. Eu mesmo falei ali da minha escolha lá atrás de ser economista no primeiro momento, né? Tem um local bem estabelecido na divisão social do trabalho para o médico, para o advogado, para o economista, sei lá. Mas para o artista as coisas são mais nubladas, né? Então, pensando um pouco o quanto essa profissão artista é uma antiprofissão, em certo sentido. Né? Porque não tem exatamente uma organização disso. Essa é até uma questão histórica muito importante de ser estudada e uma demanda, eu acho, dos artistas. Talvez hoje, voltando para a crise, Celso, né? A gente tem um período de crise. Eu vi que ontem, se eu não me engano, a lei Aldir Blanc, né, passou na Câmara, que pode ser uma coisa muito boa se tudo correr bem para os artistas nesse momento, mas é um momento de crise e quem assiste os artistas nessa crise, né? O que se pode fazer para os artistas que precisam trabalhar também? Mas talvez a visão que a gente tenha, e daí vem desse século XIX, dessa visão romântica que depois é potencializada no mundo industrial, em grande medida coloca o artista nesse lugar nublado, né? O artista não é exatamente uma profissão como o advogado ou o médico ou todo mundo que tem um local, né? E a indústria cultural também, ela é relegada a um plano, apesar dela movimentar muita gente, muita grana, né? É mais importante que muitas outras indústrias aqui no Brasil e etc. A indústria cultural é colocada como um business fraco, né? Talvez eu não sei exatamente, eu sei, acho que é intencional, né? Isso também, né? De colocar, não é só um acaso, né? O fato de colocar como uma fraqueza. Então, além dessa questão social, né? O cara é artista, quer dizer, é legal que depois que o cara faz sucesso a família gosta, né? Mas é a minoria. É a minoria que faz sucesso, tá certo? Que vira famoso e milionário e tal, não sei o que lá. Então, e muitos deles nem artistas são, né? Desses que ficam famosos e milionários. Então, mas a indústria como um todo é uma indústria poderosíssima no mundo inteiro, né? E aqui, especificamente, a gente tem um enfraquecimento disso. Em parte, acho que é pelo que você está falando, e em parte, acho que é uma questão intencional mesmo de enfraquecimento de uma... Pode ser que eu esteja superestimando, mas de uma capacidade da arte, seja ela pictórica, seja ela qualquer coisa, música, teatro, etc., de movimentar as emoções das pessoas, né? E você ficou lá, você falou função da arte, não quero falar função, eu entendo perfeitamente teu cuidado com isso, que a gente pode até discutir de um outro jeito isso, assim, mas assim, de alguma maneira ela faz alguma coisa, né? Ela na gente, né? Não é função necessariamente, mas ela provoca alguma coisa. E me parece que existe hoje uma intenção de desmobilizar essa questão artística aí, não é? Como você vê isso? Eu entendo essa questão da função, né, Celso? Função, assim, tem que ter aquele cuidado para não ser aquela função, aquela coisa instrumentalizadora. Mas eu entendo o que você quer dizer, de fato. De fato, tem esse
essa capacidade de movimento, né? Essa capacidade de movimentar quem está se relacionando com a literatura, com a música, com as artes visuais. E, bom, eu não sei como está sendo para quem está nos assistindo, está nos ouvindo aqui no programa, mas eu acho que a arte tem ajudado muito a gente a sobreviver nesses tempos de isolamento, de pandemia, né? Quando a gente pode recorrer à música, recorrer às artes visuais. Eu acho que, em grande medida, isso tem sido uma coisa fundamental, eu diria. Né? Tem sido uma questão de sobrevivência. Estou falando de mim e talvez do círculo das pessoas próximas, mas eu imagino que não seria, digamos, irresponsável de tentar estender isso para mais gente. Né? Eu acho que a arte é uma questão de sobrevivência. Né? Saúde mental, não é isso? Uma questão de saúde mental também. Com certeza. E pensar nisso, né? Quer dizer, como esses artistas... Só que é aquela história, né? Eu diria que a boa arte, ela também é capaz, ainda que não intencionalmente, né? Ainda que a arte não tenha uma proposta política objetiva clara, eu diria que a boa arte, mesmo sem essa intenção, é capaz também de mexer e instigar certa reflexão. E esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante de toda arte, eu diria que mereça ser estudada ou pensada, porque ainda que ela não se proponha diretamente aquilo, ainda que não seja intencional, ela é capaz de instigar uma reflexão, ela é capaz de instigar um modo de pensar, que te faz pensar sobre você mesmo, sobre o mundo que você está, que te tira daquele automatismo, eu diria. Eu acho que essa noção que eu estou passando também é um pouco romântica, mas estamos na nossa época, não é verdade, Celso? Então, é isso. E é capaz de tirar a gente desse automatismo, né? E é claro, eu diria que qualquer movimento que faz a gente refletir, que tira do automatismo, que leva para outro lugar, é indesejável para certas formas de exercício do poder. Né? Então, eu me pergunto até que ponto essa arte capaz de fazer a gente pensar e refletir sobre o mundo que vive, que gera um movimento dentro da gente, até que ponto não é interessante deixar isso silenciado ou em uma frequência muito baixa, justamente dependendo aí da proposta política. E é claro, essa questão da sobrevivência dos artistas, eu acho que se coloca também para a gente como um elemento fundamental. Você falou aqui das crises historicamente, e me veio um episódio que eu tenho lido bastante sobre, que foi como o governo americano, depois da crise de 1929, dentro do âmbito ali do New Deal, eles tinham um programa específico para as artes visuais, que era o Federal Art Project. Então, era um braço do New Deal que era para dar renda para os artistas. Eles ganhavam, se não me engano, algo em torno de $23 por semana, e eles tinham que produzir um número de obras, produzir alguns produtos, né, artísticos, e isso estava dentro de uma lógica de dar trabalho para os artistas, né, no sentido de eles não queriam obras específicas, não eram encomendas específicas do governo para determinado prédio público ou para determinada instituição. Não, era dar dinheiro na mão do artista. Era botar o dinheiro para andar, para correr na mão dos artistas, para que eles pudessem se manter. E boa parte dessa produção sequer foi aproveitada. Mas era uma medida, como todas ali do New Deal, né, uma medida de a economia está na UTI, você vai lá e tenta fazer ela se recuperar, né? Quer dizer, tenta fazer as coisas andarem. E eu estou pensando muito, tenho pensado muito nisso, lido sobre isso, porque foi um momento fundamental para a arte americana ter tido esse programa, que incluía obras públicas, incluía uma renda para que os artistas produzissem um determinado número de obras, incluía também educação, porque eles abriam, esse era um ponto muito importante, eles pagavam para os artistas produzirem e ensinarem arte nos lugares onde isso não era comum. Né? Então, isso levava também essa educação artística para as pessoas. Então, nesse âmbito desse programa, a gente tem uma série de artistas, se eu não me engano, uma grande quantidade, acho que em torno de 10 mil artistas foram beneficiados por esse programa, e a gente pode citar, no meio deles, célebres nomes, ou célebres artistas que viriam a ser grandes nomes, né? Artistas que viriam a ser célebres depois, como o Jackson Pollock, por exemplo, né? O grande nome da arte americana do século XX, né? O grande pintor do expressionismo abstrato. E ele foi um dos artistas que se beneficiou desse programa. Provavelmente então, ele não chegaria lá se não tivesse esse programa, né? Provavelmente ia ser, né? Claro. Podia ter ficado no meio do caminho. Podia ter ficado no meio do caminho, né? Vai saber. O próprio tem um outro nome do expressionismo abstrato, William de Kooning, né? Que era um holandês que saiu ali de Rotterdam jovem para ir para os Estados Unidos para tentar a vida como artista.
e tinha ali alguns problemas, inclusive, de visto, então ele não pôde participar tanto quanto ele queria desse programa, né? Porque, mas o fato é que esses artistas foram beneficiados naquele momento por medidas de incentivo à produção deles, né? Se era boa ou se não era, se ia ficar para a história ou se não ia, era outro papo. O importante era manter aquela gente trabalhando, né, e manter o nível de renda para que eles pudessem continuar a produzir. E daí a gente pode fazer essa especulação, né, que você fez. E se não tivesse tido esse trabalho para o Pollock fazer, como é que se ia ser depois? É sempre importante. E eu não sei como as coisas estão em todos os lugares do mundo, mas eu acho que é importante também entender, né, talvez levar a coisa mais para o concreto, entender que os artistas, os profissionais da cultura precisam de um nível de renda, precisam se sustentar de algum modo, precisam continuar a produzir. E a Mas gente estava antes falando... de achar que eles têm, eu vou usar uma palavra que você vai achar horrível, mas funciona. Eles Manda. têm utilidade. Antes, o governo tem que achar que artista serve para alguma coisa, não é isso? Senão, você Pode não ser. se você acha que não serve para nada, ou serve para atrapalhar, então por que é que Claro. você vai sustentar vagabundo, né? Por que é que você vai Claro. sustentar? Então tem um olhar estranho, tem que ter um olhar de cultura, vamos dizer assim, né? Do que é cultura, do que é o trabalho artístico, etc., achando que isso é importante, né? Uhum. A Câmara parece que está achando agora, né? Vamos ver como anda, né, Celso? Vamos ver Espero se o que... Senado acha também, vamos ver se vai ser sancionado depois e tal. Mas, de qualquer maneira, tem que ter um olhar para isso desse jeito aí, né? Uhum. Desse jeito que você estava falando, mas se você não enxerga assim, ou se o governo não enxerga assim, ou se a sociedade, vamos chamar, não enxerga assim, quer dizer, não enxerga o artista como, vou usar de novo a palavra útil, mas eu não estou achando outra melhor. Não tem problema. A gente já sabe que você fez essa ressalva ao útil, Celso. Mas eu não sei, me fala uma melhor que eu topo. Mas assim, que ele é importante, entendeu? É importante para a Claro. sociedade, por um milhão de razões, até por essa questão de sanidade mental, da gente poder, as sensações que nos causam, as coisas e tal, que eu não preciso explicar, né, para você, acho que nem para ninguém que está nos ouvindo, mas Uhum. a sociedade precisa achar isso e agir em função disso, né? Uhum. Já que agora não é mais um mundo de mecenas, ou seja, não são 5 duques ou 10 imperadores que precisam achar importante. A sociedade precisa achar importante. Uhum. Com certeza. Eu acho que esse é um pouco, esse é um ponto, e é curioso, né? Porque também mesmo quando a gente tem um mecenas, alguém importante, o Papa, querendo gastar uma quantia grande com obra de arte, é um reflexo de que é importante para aquela sociedade já, né? E é curioso, concordo plenamente com você, né? Precisa ter uma consciência da sociedade que aquilo é importante, né? Que aquilo, a cultura é importante para todos, é importante como um todo, e também é importante para a economia, né? Porque faz o dinheiro circular, gera renda, tem esse lado também mais útil, né, Celso? Mais diretamente útil, digamos assim, que é a economia criativa, né? O setor faz o dinheiro circular, isso a gente nunca pode esquecer, né? São muitas pessoas que estão trabalhando, que estão pagando imposto, né? Que estão dentro de uma lógica produtiva também, né? E por que você acha que nós não somos assim? Por que você acha que no Brasil a gente não dá valor? Ou não está dando valor? Eu não sei se é uma questão histórica que a gente não dá valor, eu não tenho dados para isso. Mas por que você acha que não tem esse valor? Agora eu vou adotar aquela sua licença do papo do bar, hein, Celso? Então, plano da Vamos especulação embora. também aqui. Eu acho que provavelmente a nossa sociedade, talvez por ela ser muito fragmentada, né, agregada até, né, a gente tem uma diferença muito grande entre os tipos de cultura que são consumidos, dependendo do lugar onde você mora, do dinheiro que você tem, né, da criação que você teve, se você frequentou a universidade ou não, né? Então, tudo isso acho que está ligado a uma ideia de cultura que é muito fragmentária, né? Então, tem um consumo cultural grande em determinados locais que não são compartilhados por outros. Talvez para essa cultura que a gente está se referindo aqui, ligado a uma tradição, ligado a uma história, ligado a uma história intelectual do mundo ocidental, que seja, talvez a nossa sociedade careça de certos vínculos, digamos, de reconhecimento, né, de coesão, melhor dizendo, que são vínculos nacionais, em certo sentido, né? Porque
porque não há um reconhecimento comum de prioridades da cultura. Então, talvez a cultura que a gente produz nos meios que estão mais ligados aos museus, que estão mais ligados aos equipamentos culturais de maior expressão, talvez elas não se difundam tanto pela sociedade quanto a gente gostaria. E daí tem um momento anterior que me parece, e daí nesse registro completamente especulativo, Celso, que deve estar ligado à educação, né? A qualidade da educação que as pessoas recebem desde cedo. Né? Como é que essa educação é colocada, como é que essa educação é direcionada, se essa educação ela é feita de um modo para que as pessoas pensem a cultura como um instrumento de afirmação, como um instrumento libertário, ou se essa educação também prioriza uma ideia de cultura ligada a um mero consumo dessa cultura, né, como um produto direto. Não que necessariamente seja um problema ser um produto. O problema é se ela for só um produto, né, se ela tiver um fim só ligado a uma indústria em si, isso pode ser um problema, mas eu acho que ser um produto cultural em si não é um problema, claro que não. A gente tem filmes maravilhosos na indústria cultural, por exemplo, que tem excepcional valor artístico, e séries e coisas do tipo. Mas me parece também que está relacionado ao quanto essa nossa sociedade é fragmentária, né? A gente não consegue ter uma coesão do ponto de vista para entender, para ter valores culturais que sejam compartilhados por todos. Então, ao mesmo tempo, é rico que a gente seja muito diverso, que o Brasil tenha manifestações culturais absolutamente diversas e tal, norte, sul, meio e tal, coisas populares e tal, não só a alta cultura, vamos chamar assim, né? Não é, tem muita gente que olha isso como a grande riqueza que a gente tem, né? Não, eu estou de acordo com quem olha desse modo, porque de fato é uma grande riqueza, não tenho dúvida, né? A gente ter essa diversidade é também um ativo, né? Você poder ter manifestações culturais tão variadas em um país tão grande, mas pensando, diga. Mas não dá valor, não é isso? Porque a questão é, será que a gente, como brasileiro, todos nós, não estou culpando ninguém especificamente, dá valor a tanto essa cultura popular quanto a cultura dita culta, né, e etc. Será que a gente dá? Por que a gente não dá esse valor que deveria dar? Por que a gente não se liga emocionalmente, inclusive, claro. a esse tipo de coisa? Por quê? Por que a gente, num momento de crise, se a gente desse valor, a gente daria algum tipo de prioridade a isso, né? Por que não? Por que não é assim, como sociedade, né? Tô falando. Claro. Esse é um ponto também dá margem aí para a gente navegar em águas muito profundas, né? Em certa medida. Mas eu acho que me parece também que essa falta de valor ou esse déficit relativo de valor que a gente tem em relação à cultura está ligado também a uma formação específica dessa sociedade, de um movimento que se liga até à nossa história, nossa colonização, como esses elementos vão chegando aqui, né? Por exemplo, se a gente pensar na cultura europeia, que chega como algo sofisticado em relação ao que se faz no Brasil, como historicamente esses elementos vão se ligando e também pertencendo a uma certa elite cultural, né? Não sei se a difusão disso chega a um ponto de que a gente consiga constituir uma maioria política, né, um consenso, melhor dizendo, né, um consenso como sociedade para valorizar esses elementos. E com esse elite eu não estou querendo dizer necessariamente que são as pessoas que têm dinheiro, né, porque tem muita gente, aliás, é muito comum a gente ver as pessoas engenheiradas que não valorizam nada a cultura. É muito pelo contrário, que tem uma noção completamente fechada em relação a isso. Então, essa ideia, essa difusão também dessa que você chamou de alta cultura ou cultura culta, ou algo ligado aos museus, às universidades, etc., é algo que também tem um condicionante histórico específico e mesmo as classes abastadas, digamos assim, né, elas não necessariamente levam isso para frente, elas não necessariamente valorizam isso. Aliás, muito pelo contrário, né, cada vez mais isso é uma coisa muito boa, os museus, as universidades, isso, claro, não é de hoje, desde muito tempo, tem uma interligação entre essa cultura dita culta, mais elevada, e a cultura que é produzida em todas as instâncias dentro da sociedade brasileira. E assim deveria ser, claro. Agora, essa questão da valorização da cultura, isso é de fato uma questão muito profunda, né? Que me parece que está ligada à maneira como a nossa sociedade foi historicamente estruturada, em torno da desigualdade econômica, em torno da desigualdade às oportunidades, da desigualdade de acesso à educação.
E me parece que está muito ligado a isso, a esse caráter segregado que a gente tem até hoje, né? De uma sociedade que tem os espaços muito bem definidos, tem os símbolos muito bem definidos, né? De quem pertence a determinado grupo. E eu acho que uma maneira também de lidar com isso é por meio da educação, né, Celso? Enfim, mas aí a gente pensa também na conjuntura atual e não é nada animador, né? Mas uma maneira de lidar com isso é por meio da educação, é por meio levar esse conhecimento, tirar esse caráter elitizado da cultura da educação, levar para mais pessoas, poder tornar aquilo também parte delas. Eu sempre converso com os meus alunos de História da Arte, quando a gente está falando sobre os acervos brasileiros, por exemplo, é muito diferente a gente como brasileiro, tendo a nossa história, que nascemos aqui, que vivemos aqui, que eventualmente alguns de nós têm condições de pegar um avião, pagar uma passagem, viajar para o exterior e poder ver, por exemplo, os museus do mundo desenvolvido, né? Os museus da Europa, os museus dos Estados Unidos. Mas é muito diferente para a gente, que tem esse tipo de convivência com essa cultura, a relação que a gente vai ter com as obras de arte, por exemplo, que estão expostas nesse museu. Não dá para não levar em conta esse histórico do sujeito, digamos assim, que está olhando para o objeto. Por isso que eu acho muito importante, cada vez mais, a gente valorizar os acervos brasileiros, né? Dos museus como a Pinacoteca, como o MASP, como o MAN. Eu estou falando aqui de São Paulo, que é a cidade onde eu moro e onde eu frequento mais. Mas esses museus têm cada vez mais programas, né, educativos, programas públicos e noções de história da arte, noções de visões desses acervos que tentam quebrar um pouco com isso. E é claro, quando a gente brasileiro entra no museu brasileiro para ver uma obra de arte, que pode ser europeia, que pode ser brasileira, que pode ter outra origem, isso tudo tem uma especificidade, né? A gente faz parte de um contexto, a nossa mente foi formada num contexto, a gente fala uma língua, e ao entrar em contato com esses objetos, eu acho que tudo isso está por trás da gente. Então, ter noção também de quanto seria interessante ampliar essa discussão, tornar essas obras de arte que estão nos museus brasileiros também parte do cotidiano das pessoas, como algo que pertence às pessoas, que geralmente não acessam esses espaços, seria um passo muito importante, na minha visão, Celso, um pouco de mesa de bar, conforme a gente já conversou, para que a cultura passasse a ser um valor mesmo, né? Para que essa coisa fosse difundida e para que a gente, como sociedade, pudesse dar mais importância para isso. E daí eu tenho certeza que tanto os poderosos iam encomendar obras dos artistas, quanto as pessoas iam visitar os museus para ver obras dos artistas, ou para participar de algum modo, né, dessa geração de cultura. E daí me parece também que o caminho é longo, né, Celso? Mas a gente precisa ter pelo menos a consciência disso. Eu sei, de novo, não estou pedindo bola de cristal, tá? Mas do lugar onde você olha, né, de um cara que fez história da arte, que entende, olhando o momento que a gente está passando, Brasil, né? Para onde que você olha? Assim, que tipo de expectativas que você tem em relação à arte brasileira, todo tipo de arte, tá? Daqui para frente. Você está mais otimista, mais pessimista? Você está achando... Qual que é o teu sentimento da onde você está, né? Do olhar que você tem? Claro. Olha, Celso, eu acho que do ponto de vista da produção é animador o cenário, né? Porque vendo pelos artistas e pela maneira como eles interagem com os museus, com os curadores, etc., eu acho que tem muita gente boa fazendo coisa por aí, né? Tem muita gente boa produzindo. E que faz uma arte de qualidade, no sentido de que a gente pode observar do ponto de encontrar qualidades formais, encontrar qualidades talvez mais ligadas a uma visualidade, mas ao mesmo tempo que também colocam um elemento de reflexão muito forte. Né? Então veja, tem, eu acho que uma produção boa de artistas que estão surgindo, né, e que já estão estabelecidos também. Eu acho que o Brasil não está carente disso, nem sei se em algum momento esteve carente de bons artistas. Agora, do ponto de vista da valorização da produção desses artistas pela sociedade como um todo, né, saindo aqui um pouco desse circuito universidades e museus que a gente estava conversando, daí eu não sei se eu consigo ser tão otimista, viu, Celso? Porque se um dos modos também de levar a uma coesão cultural se dá pela educação, e a gente vê também para que lado as coisas estão indo na educação aqui no Brasil, nesse momento, da maneira como as universidades estão sendo tratadas, por exemplo, né, vide as universidades federais,
As universidades estaduais também aqui de São Paulo talvez sofram um pouco menos desse impacto, mas a pesquisa está sendo tratada, né? Eu recebi uma bolsa de doutorado que eu terminei no começo desse ano. Se eu não tivesse, falando aqui da minha trajetória um pouco pessoal, Celso, se eu não tivesse lá atrás, quando comecei o mestrado, lá em 2011, tido a oportunidade de ter uma bolsa, de ter a oportunidade de estudar, de ter isso valorizado de algum modo, eu provavelmente não teria entrado nesse caminho. Eu consegui concluir meu doutorado, consigo trabalhar como professor hoje, a gente está aqui conversando, mas é importante que tenha um incentivo para a pesquisa, né? E cada vez mais a gente vê as universidades, a pesquisa, tudo isso muito frágil no Brasil e sem perspectivas de melhora. Esse é um ponto que deixa a gente um pouco exasperado, eu acho, né? Que é um dos momentos duros aqui. A gente já tem esse contexto terrível mundial da pandemia e tem esse agravante também para a gente, né? Que torna as coisas mais difíceis. Então, eu acho que do ponto de vista da produção dos artistas brasileiros, tanto os artistas que têm uma produção mais ligada ao que se conhece, a grosso modo, como arte contemporânea, como instalações, como videoarte, como outros elementos, outras linguagens que estão presentes hoje no cotidiano artístico, até artistas figurativos que têm uma proposta talvez mais tradicional, né? E tradicional, eu estou usando aqui a palavra tradicional do mesmo jeito que você usou a palavra função, tá bom? Só para a gente, na falta de outra melhor, né? Mas não é exatamente uma coisa ligada à tradição. Mas a gente tem uma multiplicidade de manifestações artísticas e gente muito boa produzindo. E hoje a gente está num momento, eu acho, em que tudo isso pode ser valorizado, né? Tanto a arte figurativa, até uma instalação, tudo faz parte ali de um campo artístico que a gente tem que valorizar e observar a proposta desses artistas. Então, do lado dos artistas, eu sou muito otimista, porque eu acho que tem muita gente boa produzindo e com capacidade de produzir mais. Mas se a gente vai para o lado da valorização do trabalho desses artistas, das condições de trabalho deles, da capacidade que eles vão ter de continuar criando, de continuar trabalhando, se dedicando à atividade, daí eu não sei se eu consigo ser tão otimista, Celso, porque eu acho que as coisas estão um pouco complicadas. E a questão da educação, novamente, né? As universidades precisam, a gente não pode deixar de valorizar as universidades, a pesquisa, a possibilidade de jovens pesquisadores entrarem em mestrado, entrarem em doutorado e poderem fazer o seu trabalho com relativa tranquilidade, né? Não precisando trabalhar em outras 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é um ponto importante. Não? Podendo eventualmente entrar em contato com pesquisadores de outros países, tanto do mundo desenvolvido, mas também do mundo em desenvolvimento, né, para utilizar os termos aí que são utilizados hoje. Eu acho que é importante a gente continuar a pensar essas questões. A gente não pode arredar o pé disso, né? A educação, o tratamento das pesquisas, das universidades. Não dá para a gente criar essa coesão cultural, eu acho, Celso, se a gente não tiver isso como uma prioridade para a sociedade. Né? E quanto mais a gente tem isso como prioridade, mais essa gente talentosa que está produzindo obra de arte hoje vai poder continuar trabalhando, vai poder continuar a criar. Né? Existe um reconhecimento internacional hoje ao artista contemporâneo brasileiro? Porque parece que tem, ou não? Como é que está isso? Eu acho que existe. A gente tem artistas, sim, que tem um reconhecimento internacional. Esse reconhecimento se dá por várias instâncias, né? Se dá pelas exposições que os artistas participam, pela proximidade deles também com o circuito do mercado, e daí pode ter um artista, por exemplo, muito reconhecido pelo mercado, mas que não seja tão reconhecido pela crítica. Pode ter alguma manifestação artística muito ligada ao Brasil, que os estrangeiros gostem muito, mas que os críticos brasileiros considerem uma coisa muito estereotipada, por exemplo, inserida de um modo que o estrangeiro quer ver. A gente não tem, eu diria, talvez aqui no Brasil, um mercado, uma estrutura organizada tão sofisticada quanto a dos países, sobretudo da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, né? Os países da Europa Ocidental e do país Estados Unidos. Tem uma inserção que me parece que estava andando mais ou menos bem e que agora as coisas ficaram um pouco mais difíceis de um tempo para cá. Isso tem a ver também com o cenário econômico, com a posição política que o Brasil ocupa no mundo, com esse soft power brasileiro. A gente tem uma pesquisadora aqui brasileira, a Ana Letícia Fialho, que fez um belo estudo sobre isso, que sempre fala sobre isso.
Então, essa inserção da arte contemporânea brasileira no mercado, tanto o desenvolvimento do mercado nacional quanto do mercado internacional, ajuda, né, sobretudo esse relativo arrefecimento desse processo, ajuda a gente a entender também como as coisas estão funcionando. E eu acho que isso está paralelo também à própria projeção do Brasil internacionalmente, né, desse soft power, do respeito que o Brasil eventualmente tem internacionalmente ou não. Me parece que as coisas não estão indo muito bem hoje, mas né? E tudo isso, veja só, como tudo isso está ligado, né? Como tudo isso está ligado também na percepção da arte brasileira, na percepção da cultura brasileira, tanto internamente quanto também no exterior. É uma pena porque o Brasil, bom, eu não, de novo vou falar da bossa nova para cá, né? Bossa nova, cinema novo e um monte de outras coisas. O Brasil vinha um reconhecimento, né, internacional sobre a nossa criatividade, sobre várias coisas a respeito da nossa criação, vamos dizer assim, a nossa capacidade de criar. E agora hoje estamos virando pária em todos os claro. campos. Infelizmente, né? E acho que infelizmente essa palavra é precisa, né, Celso? Ao contrário das outras que a gente utilizou, essa descreve bem a situação. Isso influenciar a visão que o mundo tem da nossa arte é uma loucura também, né? Ao mesmo tempo, é uma não percepção do quanto isso é importante, né? Como política, claro. né? Como política. Claro. Bom, não, vai lá. Não, claro, eu só ia concordar com você. Eu ia dizer justamente isso, né? O quanto essa capacidade que a gente tem de resolver as crises, de resolver as questões, de lidar com os nossos artistas, de lidar com nossos trabalhadores da cultura, elas também contribuem para a deterioração, né, da nossa imagem, inclusive, não só no exterior, mas a nossa autoimagem também, né, de como a gente se percebe. Então, bom, nós já estamos conversando há 1 hora, não parece? Pois é. Não parece mesmo. Está na hora de encerrar, dava para ficar mais tempo, mas está na hora de encerrar, senão as pessoas não aguentam tanto tempo de programa. Já um programa de 1 hora é uma loucura, imagina mais. Legal. Então, eu sempre encerro com uma mesma pergunta, que é, de novo, com a experiência de vida que você tem, com a experiência profissional que você tem, quem você acha que somos nós? Quem somos nós, seres humanos, ou quem somos nós, brasileiros, quem somos nós? Você pode interpretar da maneira que você quiser. Legal, Celso. Eu vou falar então, vou interpretar um pouco aqui quem somos nós brasileiros, porque é uma coisa que está mais na minha cabeça e que a gente estava falando até agora. Eu acho que quando a gente pensa nessa palavra brasileiro, nessa condição de ser brasileiro, a gente está falando também de uma coisa muito diferente entre si, né? Será que existe uma unidade entre nós brasileiros? Como é que essa coisa funciona? Será que a gente pode falar também em uma sociedade coesa em vários aspectos? Talvez, quando a gente olha para a nossa história, uma história que passa por diversos problemas, como eu acho que todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, por desigualdade, por escravidão, por injustiça, quando a gente chega hoje, no século XXI, em 2020, o quanto dessa história que nos constitui como brasileiros também não está imediatamente presente no nosso cotidiano hoje, né? Nas relações que a gente tece hoje uns com os outros, com as pessoas que estão nos comércios, com a nossa família, as relações que a gente tem também com a política, com as pessoas que exercem a política e também com a nossa cultura, né? Então, eu acho que mais do que quem somos nós é o que fomos até agora. E a partir dessa pergunta, o que fomos até agora, a gente vai conseguir pensar um pouco no que a gente quer ser daqui para frente. Boa, gostei, muito bom. Obrigado.